Glória a Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para o nosso grupo de música que nos abençoou. Para quem está visitando a gente aqui pela primeira vez, eu sou o pastor Jonatas, responsável aqui pela nossa igreja. E hoje estou, Priscila lá na Pituba, eu aqui, porque nós temos a missão de trazer essa série desse ano, agora do mês de março, algo muito importante para a nossa casa, para a nossa igreja, e a gente resolveu fazer dessa forma para que a gente possa dar esse start. Mas antes de eu trazer aqui a mensagem nessa manhã, queria dar aí uma moral para as mulheres. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, uma salva de palmas então para todas as mulheres. Você, mulher, é muito importante para Deus, para nós, a igreja principalmente. Ela tem mais mulher do que homem, né? Ou seja, são maioria no evangelho, são maioria nas igrejas, e sempre tiveram um papel muito importante também na vida de Jesus, no todo o ministério de Jesus. Então, vocês mulheres são valorosas, são muito importantes, tanto no reino de Deus quanto aqui na terra, Muito obrigado pela missão que vocês têm desempenhado. Então, continuem, porque Deus conta conosco e nós também, amém? Dito isso, vamos então para a nossa série que começa hoje, Infelizmente aqui em Salvador diz que o ano só começa depois do Carnaval, então já acabou. Então oficialmente, decretamos o início de 2025. O meu já começou há muito tempo, já fiz muita coisa. Quem aqui já concluiu muita coisa já esse ano? Glória a Deus. Então a gente está melhor do que a maioria, que esperou esse dia para estar começando essa semana. Para alguns vai começar amanhã, porque ainda estava pegando o finalzinho do Carnaval, misericórdia. Mas também celebrar pelo pessoal que foi para o Impacto. Cadê vocês que foram? Quem foi aqui? Quem esteve lá? Talvez você não foi fisicamente, mas orou, você investiu. Deus abençoe a sua vida. Para quem não sabe também o que é o Impacto, todo ano, há mais de 20 anos, se eu não me engano, 23 anos. 22? 32 anos, eu falei 23, É o contrário. 32 anos, já existe um movimento da igreja se posicionar durante o Carnaval e de alguma maneira levar a palavra, levar um abraço, levar a oração. Então, nós como igreja acreditamos nesse movimento e quero honrar a vida do pastor Jário Jane e toda a equipe que está envolvida. Vocês nos representaram de uma maneira brilhante lá, eu tenho certeza que quem foi voltou muito melhor. E você que nunca foi, pelo menos uma vez tenta, experimente, vai ser com certeza algo muito marcante na sua vida, amém? Mas vamos lá. Essa série de março que está começando hoje, ela nasceu de uma conversa que a gente teve nos bastidores com a nossa liderança e a gente refletindo muito sobre esse ano, Para quem não sabe, a gente batizou o ano como o ano do quê? Qual é o tema do ano? O tema do ano é o ano da expansão. A gente está vivendo, 2024 terminou com um monte de obra, ainda continua, mas não apenas algo natural, algo parede, mas existe uma construção de vidas, de projetos, de lideranças, enfim, de um monte de coisa sendo feita ao mesmo tempo. E o Espírito Santo, ele tem comunicado para a gente que quando você fala de uma expansão, é importante que você esteja muito atento aos pilares, aos fundamentos desse crescimento. Porque se não tiver uma sólida base, uma base muito sólida, qualquer prédio, ele vai cair. Se a gente não constrói de uma maneira sábia, fazendo com que os pilares eles suportem esse crescimento, por mais que a gente cresça, em algum momento cresce e cai. Mas a gente não vai cair, diga comigo, a gente não vai cair. Amém? Porque nós estamos focando nas bases da nossa construção. E uma das bases dessa construção, a gente refletindo, é trazer para a igreja a clareza da missão que Deus deu para a CNX. Qualquer pessoa ou instituição, nós como igreja, ou você como uma pessoa física, você precisa ter clareza para que Deus te chamou aqui na terra. Você está fazendo o que aqui? Será que você está sentado no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? E aí, consequentemente, qual é o nível dos seus resultados? A vida levou. Então, aceite o que a vida levou, irmão. A vida levou doença, aceite a doença. Você não está, deixa a vida me levar, aceita a miséria, aceita tudo aí, porque a vida normalmente leva coisa ruim. Eu nunca vi a vida levar um bom casamento, um bom nome. A gente tem que, de alguma maneira, construir essas coisas. E a gente constrói baseado na missão, no propósito, na visão daquilo que Deus nos chamou para fazer. Posso abrir o primeiro parênteses para vocês?
Existe um termo na Bíblia chamado galardão. Quantos já ouviram esse termo, galardão? Pronto, talvez você não ouviu, ou talvez você já ouviu, mas não sabe o que é. O galardão, em outras palavras, é uma recompensa. A palavra diz que um dia nós iremos nos encontrar com Cristo. Quantos estão esperando esse dia chegar? A metade da igreja já está esperando, glória a Deus por isso. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. E nesse dia nós vamos ter um julgamento, não para sermos salvos, afinal de contas já estamos com Ele, mas para recebermos uma recompensa. E eu sempre gosto de frisar, porque a sua recompensa não tem a ver com o que você fez. Você está aqui comigo? Ah, pastor, eu achei que a minha recompensa era tudo que eu fiz. Não. A recompensa que Jesus vai te dar é tudo aquilo que Ele te chamou para fazer e você fez. Não é tudo que você fez, porque tem coisas que você está fazendo que Jesus não mandou você fazer. A questão é, estamos construindo algo. Pergunta, o que você está construindo, Deus te chamou para construir ou você está construindo por conta própria? Tudo que eu construo por conta própria, Deus não se responsabiliza, tá? Mas tudo que eu construo baseado no que Deus me chamou para fazer, vai vir vento, vai vir tempestade, mas a casa não vai cair, porque Ele está segurando. Se Deus Ele te chama para construir um relacionamento matrimonial, um casamento, a Bíblia diz que existe uma terceira dobra, você, sua esposa e Ele. E o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Agora, você começa um relacionamento, Deus disse, não vai por aí. Eu vou porque tem um tanquinho, eu vejo um tanquinho, eu vejo um violão. Não existe o cordão de terceira dobra, porque o Espírito Santo não está nesse relacionamento. Consequentemente, vai ter traição, vai ter um monte de ciúme, vai ter coisa ruim. Faz sentido para você? Então, quando a gente fala sobre estabelecer uma missão, é para que a gente não ande sem rumo. Tem gente que está aqui na terra sem rumo. E se você não tiver uma missão clara, é tipo tropa de elite, né? Missão dada, é missão cumprida. Será que os céus estão te dando uma missão e você tem convicção que você está cumprindo essa missão? Ou será que você só está fazendo as coisas, mas você não tem certeza? Será que é isso mesmo que Deus me chamou para fazer? Será que esse emprego, ele só tem pago as minhas contas, ou ele tem sido um canal para que eu estabeleça o reino de Deus aqui nesse emprego? Vai refletindo aí. Foi só a introdução, tá? Eu preciso de pelo menos 10 minutos aí a mais, tá? Eu nem comecei a pregar ainda, tá? Nós, como igreja, então, entendemos que a nossa missão, ela já foi mais estabelecida em nosso meio. A clareza dessa missão. Antes, quando nós ainda éramos ramo da videira, quem faz parte dessa época, ainda como ramo, a gente foi muito enfático. Quantos lembram a missão da ramo da videira? Hashtag revelar Jesus e... Meu irmão, isso aí tá, para quem é dessa época, parecia até lavagem cerebral, né? Revelar Jesus e amar pessoas. Porque nós entendemos que uma era uma causa e a outra consequência. Quando eu revelo Jesus, o amor de Deus é revelado, então, automaticamente, a causa de revelar Jesus, de falar de Jesus, é o amor de Deus pelas pessoas. Porque Deus não ama coisas, Ele ama pessoas. Amém? Mas como CNX, a gente entende que ainda precisa fortalecer um pouco mais. Vou fazer outra pergunta. Quantos sabem qual é a missão da CNX? Quem sabe não fala. Quem sabe só levanta a mão. Eu sei, pastor, eu sei qual é a missão. Se você olhar para o lado, 40%. Talvez as pessoas não saibam, mas essa é a missão. Eu sei que está na tela. Mas o Conectados para Conectar, ele nasceu junto com o nome Conexão. E quando Deus deu esse nome para a gente, naquele processo de construção dessa nova identidade como igreja, o Espírito Santo me deu uma visão de um aeroporto. E Deus falou assim para mim, ó, a igreja, ela não é nem o ponto de partida, nem o ponto de chegada de ninguém. Eu falei, tá, Deus, explica melhor essa história aí, essa parábola. As pessoas, elas vêm de vários destinos. Isso seja geográfico, seja história de vida, cada um vem cada um aqui tem uma história. Cada um aqui veio de um lugar, de uma realidade. Só que todo mundo bateu aqui na igreja. É como se aqui fosse uma conexão de um aeroporto. Você saiu do seu destino de vida, que eu não sei qual é. Você cai numa conexão. E daqui, a gente vai enviar você para o seu destino.
Eu falei, Deus, isso faz muito sentido, porque, de fato, as pessoas são diferentes, mas o destino é o mesmo. Eu já quero declarar e profetizar, você que chegou aqui, não importa de onde você veio, não importa o que você é, não importa o que você fez, não importa o seu passado, você não é o seu erro, você não é o seu pecado, aqui você será transformado, se você abrir o seu coração, aqui você receberá um destino que é o mesmo, que é se conectar com Deus, irmão, e ter a vida eterna através de Jesus Cristo. Então a conexão, sempre que você lembrar desse nome, conexão, lembre-se desse aeroporto. Você é esse avião que Deus fez com que pousasse aqui no nosso aeroporto, na conexão. E daqui, irmão, a gente quer que você, E sabe por que o avião é uma bela analogia? Porque carro faz curva, ônibus faz curva, barco faz curva, qualquer meio de trem faz curva. E curva significa você não ter velocidade no destino. Toda hora você vai, vem. Vai, vem. É o povo no deserto. Vai, vem. Vai. 40 anos se passou e não chega. Mas você já viu como é que o avião anda? Irmão, traça uma linha. Não tem curva. Porque o caminho de Deus, ele é reto. Você chega mais rápido. Não tem quebra-mola. No máximo vai ter uma turbulência, porque no mundo vai ter turbulência. Quem gosta de turbulência? Mas eu aprendi que toda vez que Deus ele libera um destino sobre a sua vida, a turbulência é o sinal que você já está no meio do caminho. Meu Deus. Antigamente eu reclamava das turbulências, mas Deus falou, quem não está passando por turbulência é um avião que está parado no chão. Está paralisado, nada está acontecendo na sua vida. Agora vai levantar voo. Meu irmão, quanto mais você vai entrando em nuvens, o avião é um sinal que você está perto do seu destino. Quantos creem nisso? Aleluia. Agora, conectados com quem? Ou com o quê? Para conectar com quem ou com o quê? Essa é a reflexão. A quem nós devemos estar conectados? E depois disso, a quem nós devemos nos conectar, se nós somos uma conexão entre algo e outra coisa. Nós estamos no meio de um processo, no processo da vida das pessoas. Nós somos um ponto de conexão entre algo e alguém. Você está comigo? Essa primeira parte, então, nós entendemos que a primeira coisa que a nossa missão, ela fala, é que nós precisamos estar conectados com Deus. Diga comigo, conectados com Deus. Porque, irmão, nós somos igreja. Nós não somos shopping, nós não somos restaurante. Nós somos uma igreja. E igreja, ela é a cabeça Cristo e nós o corpo. Então, nós estamos conectados com o cabeça que é Cristo e somos os membros desse corpo. Faz sentido com você? Então, como igreja, nós precisamos ter clareza. Para cumprirmos a nossa missão, precisamos estar conectados com Deus. Não é conectados com religião, amém? Não é conectado com tradições humanas, é conectados com Deus. E pode parecer, o bicho está pegando aí, pode parecer tudo a mesma coisa para pastor, religião, Deus não é a mesma coisa, não. Quando Jesus veio, já existia a religião? Mas as pessoas conheciam a Deus como Pai? Já existiam muitas religiões, inclusive Jesus, ele é judeu, religião de Israel, judaico, o judaísmo. Mas ele não veio trazer ou até mesmo reforçar a religião judaica. Ele veio para cumprir a lei e mostrar às pessoas quem eles não conheciam. Porque Jesus falou que ninguém jamais viu a Deus, a não ser o Filho. E o Filho tem o propósito de revelar o Pai às pessoas. E a partir disso, Jesus, então, ele começa a pregar o reino de Deus, não uma religião. E ele diz que o reino de Deus é isso, o reino de Deus é aquilo, ele vai. E aí tem toda a doutrina cristã que a igreja está incumbida para pregar. E tem muita coisa, graças a Deus, que a gente pode estar pregando. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Diga, vem ao Pai. Porque o Filho está com o Pai. Não é ninguém vai ao Pai. Ele está com Deus. Está dizendo assim, ó, eu conheço o caminho.
Sabe quando você quer ir para um destino e você encontra alguém, por exemplo, aqui, quem tem um sonho de viajar internacionalmente aí? Estados Unidos, pode ser nacional também. Quem gosta aí, Europa, né, pastor Jário? É porque eu não vou mirar abaixo, né, tipo Gramado e tal, é show de bola, mas pastor Jário já está na Europa, Paris, Londres, Roma, Dubai. As mãos não levantaram, gente, não vou mais pregar aqui não, viu, tchau. Não está levantando nem para ir para Dubai, para Paris, misericórdia. Essa igreja aqui tem crente mesmo? Ou a fé está pequena demais? Meu Deus. Eu até perdi o raciocínio aqui onde eu estava. Não, Paris, Dubai, eu já estou lá, já estou vendo. Quando você conhece alguém que já foi, você senta com essa pessoa porque você quer ir. Aí você vai perguntar, como é que é lá? Ei, Deus está lá. Jesus está lá. Ele já conhece o caminho. E a gente precisa estar com Jesus para quê? Jesus, como é que é lá no céu? Como é que é Deus? Como é que as coisas acontecem no céu? Está fazendo sentido para você? Quando eu quero viajar para um lugar, quando eu sei que alguém já foi para o destino, eu colo com essa pessoa. E onde é que é bom para comer? E quais são os melhores passeios? Você está comigo? Porque quando você senta com alguém que já conhece o destino, é como se o seu destino ficasse mais claro. Você passa um monte de atalho que pessoas que não vão conhecer vão chegar lá e vão perder tempo. Você não, já vai com tudo certo. Você já vai com o roteirinho tudo certo para os lugares que você quer ir. Ei, querido, Jesus, Ele é o acesso mais rápido a Deus. Existem muitas coisas que vão fazer você tentar chegar até Deus, mas você não vai conseguir chegar. Vai passar por um monte de perrengue. Mas quando você senta com Jesus, Jesus vai dizer quem é Deus. Ele vai dizer quem é o Pai. Ele vai dizer como é o coração do Pai. Quais são as características do Pai. Quais são os pensamentos do Pai. Porque Ele diz, eu sei quais são os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz, não são pensamentos de maus. Para dar a vocês o destino, o resultado, o futuro que vocês desejam. Sabe, está comigo aqui nesse lugar? Quem precisa sentar mais com Jesus para conhecer a Deus? Então você está na igreja certa, irmão. Porque o nosso objetivo aqui é levar você para perto de Jesus. A gente ensina aqui que a gente não transforma ninguém, porque a gente não é Deus. A gente não é o Espírito Santo, nós somos falhos. Mas nós conhecemos quem Deus é. Nós sabemos o caminho, nós conhecemos o caminho, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos a vida e vamos colocar você nesse caminho. E nesse caminho você vai estar aos pés de Jesus. E estando aos pés de Jesus, nós cumprimos a nossa missão. Agora, como você vai levar alguém a um caminho que você não conhece? É um cego guiando outro cego. Mas quando você conhece o caminho, você vai dizer, vai por ali, vai por aqui, vai por... Quem mora normalmente em um bairro há muito tempo, nosso pastor, é Mussurunga ali? Falo com eles aqui, a galera da igreja, não, ali eu conheço tudo. Por quê? Já está ali, já convive, já sabe cada rua, quem mora ali, o comerciante, até os assaltantes, é tudo... Não, aqui, meu irmão, eu às vezes, rapaz, vai entrar aqui, não, pastor, aqui está tudo em casa. Pode falar ali, é amigo de fulano de tal. Só que às vezes a gente está querendo dizer para as pessoas quem Deus é, mas a gente não conhece Deus. Queremos dizer, olha, o caminho da santidade é esse, mas você está nesse caminho. Ou a gente é um tipo de crente que fala o que eu falo, mas não fala o que eu faço, né? Não faz o que eu faço. Tipo, eu sei o caminho, eu só não vivo. Sabe qual é o nome disso? Diga, hipocrisia. E essa é a maior característica da religião. A religião, ela é linda. Ela está na nossa língua. Ela está na nossa mente. O religioso, ele sabe o que deve fazer, só não faz. Por isso que Jesus falou, hipócritas, fariseus, vocês não vão entrar no reino de Deus, porque vocês não conhecem o caminho. Vocês estão tentando acessar o céu por outro caminho, que não é Jesus. Vocês estão querendo acessar pela lei. Vocês estão querendo acessar pelo jejum de vocês. A gente vai falar sobre isso. Tentando acessar por outros caminhos. Hipócritas, fariseus. Vocês ainda vão impedir, com esse ensino, que pessoas também acessem ao reino de Deus. Não foi isso que Jesus falou? Porque só existe um caminho, diga comigo, um caminho. Uma verdade. E uma vida. Não se engane. Se alguém te apresentar um outro caminho, a palavra diz, seja anátema. Diga comigo um caminho, uma verdade. Hoje em dia existe, a verdade é relativa, sim ou não? Hoje em dia estão querendo dizer, não existe a minha verdade, não, existe a minha verdade e a sua verdade. Mas a Bíblia diz que só existe uma verdade.
E que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. O que a Bíblia está dizendo? Cara, a verdade é uma só. Ou é sim, ou é não. O crente, ele precisa ser quente. E Deus fala assim, ó, pode até ser frio, mas morno não. Porque morno está sempre no meio do caminho. É sempre um hipócrita, morno. Domingo na igreja, segunda na melhor segunda-feira do mundo. Nem assim não? Aí na segunda-feira, não pastor, eu fui lá para evangelizar. Amém. Só lembre que um dia a pastora Priscila pregou algo aqui, quando eu falar alguém vai lembrar. Quando você está querendo ajudar alguém, quem está em cima para puxar alguém que está embaixo é mais difícil. Sobe aqui, pastor Jairo. Aqui não, fica de pé. Para eu puxar o pastor Jairo, existe a gravidade, em primeiro lugar. Depois o peso dele, que é pena. Que se fosse o pastor Leandro, quase 2 metros, não ia não. Aqui é você dizendo, eu vou evangelizar na melhor segunda-feira do mundo, tentando levar os seus amigos. Você está se iludindo, mentindo para você mesmo. Você quer uma desculpa para estar lá, porque você quer estar lá. Mas aí para as pessoas, você é morno. Para eu não dizer que eu quero, eu vou dizer que eu fui lá porque um amigo me chamou e eu estou tentando levar esse amigo para a igreja. Mas aí não é só esse amigo que está lá, tem os amigos dele, tem um monte de gente pegando também na sua mão. Quem é mais fácil? Ele me puxar para baixo ou eu puxar ele para cima aqui? Irmão, aqui com pouca força aqui. Obrigado, pastor Jairo. Salva de pastor Jairo. Salva de palmas. É muito mais fácil quem está embaixo puxar quem está em cima. Então, cuidado com algumas coisas na nossa vida que a gente acha que está enganando, mas na verdade a gente está enganando só a nós mesmos. Você não engana a Deus? Não engana as pessoas? Só engana a si mesmo. A Bíblia diz, é melhor ser frio. Gente, eu estou na igreja, mas enfim, frio. Do que você, não pastor, eu estou firme. Aí serve na igreja e no outro dia eu estou te vendo nas festas do mundo. Essa palavra seja como salvação e não como julgamento para a sua vida. Que você entenda que para a missão que Deus te deu, faz parte você tomar algumas decisões. Eu estou me conectando com quem ou até me desconectando de quem. Se você quer viver uma vida nova, quem quer viver essa vida? Você precisa se desconectar com o passado. Tem pessoas no seu passado querendo te levar de volta para lá. Se você agora está em Cristo, se envolva com pessoas que têm Cristo como centro da vida delas. Não estou dizendo para você abandonar suas amizades antigas, não estou falando isso. Mas se prepare, proteja seu coração, se capacite, crie ambientes para que você possa incluir essa pessoa. Mas cuidado para você voltar para os lugares antigos. Não, pastor, agora eu estou forte, agora eu sou crente. Se iludindo, porque você vai voltar para o caminho antigo. Você está comigo? Faz sentido para você? Então, quem quer se conectar com Deus, precisa às vezes se desconectar de outras coisas. No versículo de João capítulo 15, na época que era o versículo base da Ramo da Videira, a gente fala muito porque foi muito tempo da nossa história. Meu pai foi o fundador, eu fui presidente. E diz lá em João capítulo 15 que Deus, Ele é a videira e nós somos os ramos. E todo ramo que está ligado nele, conectado nele, dá o quê? Fruto. Você já viu alguma árvore comer do seu próprio fruto? Olha que loucura. Todo fruto que eu e você damos não é para nos alimentar, é sempre para alimentar outra pessoa. De onde vem o teu alimento? Aonde estão as tuas raízes? Quem é a árvore? Algumas pessoas acham que você é a árvore, não. Eu sou a videira. Deus. Vocês são os ramos. Se está conectado na árvore, aí eu vou dizer aqui outro versículo. Toda árvore boa só produz frutos. O fruto bom não depende do galho bom, depende da árvore ser boa. Quem é a árvore?
Toda árvore má vai dar frutos maus. Você não é essa árvore má. Mas você pode estar conectado, se não for de Jesus, a uma árvore má, o diabo. E por você estar conectado a uma árvore má, o diabo, os seus frutos nunca serão bons. Por mais que você diga, mas eu sou uma boa pessoa, eu faço boas obras. Mas não é o galho que tem a qualidade do fruto, é a árvore. Se a árvore for boa, os frutos serão bons. Se a árvore for má, a conexão é automática, irmão, não tem como mudar. É o que vem da raiz. A pergunta é, você está enraizado em quê? Você está firmado em quê nessa manhã? Você está conectado com o quê? Existem 3 coisas que quem está conectado com Deus precisa estar claro para você. A primeira conexão, se você diz que está conectado com Deus, você necessariamente está conectado com a palavra de Deus. Não tem como alguém dizer, pastor, eu estou conectado com Deus, mas a palavra não faz parte do meu dia a dia. Não tem como, diga comigo, não tem como. Vamos lá. Quando a gente fala sobre palavra, Bíblia, ou o Espírito profético anunciando o que não está escrito, trazendo confirmações, enfim, mas principalmente a Bíblia, que é o caminho mais seguro da gente seguir, a gente precisa entender que crescimento de conexão com Deus, para sair daquela internet a banda antiga era o quê? Antes da larga? De escada. Tem pessoas vivendo a conexão da época de escada com Deus. De vez em quando a conexão falhou, Deus sumiu. Por quê? Você malmente vem na igreja. Tem pessoa que tem Bíblia, mas nunca abriu a Bíblia. Está só aberta no Salmo 91. Irmão, não é misticismo que vai fazer a sua conexão crescer, não. Bíblia aberta é como qualquer livro aberto. A Bíblia como algo de papel, ou tablet, o que for, a palavra Bíblia diz que tem que estar no teu coração e na tua boca. Eu criei, por isso falo. Se está aberto, mas você não crê e não fala, é um elemento místico, e misticismo nunca salvou e nunca vai salvar ninguém de nada. Aí tem gente que entende o que é um crescimento de conexão ou de resultado. Por exemplo, hoje em dia a gente vive, graças a Deus, numa geração que está um pouco mais preocupada com o físico, com a parte física, por causa das doenças, quer viver mais, quer ter uma estética um pouco melhor. E aí a gente hoje tem uma geração que vai na academia normalmente 2, 3, 4, 5 vezes, enfim, tem uma rotina. Agora, a gente entende que quanto mais tempo a gente vive aquela rotina mais intenso, o resultado ele chega, sim ou não? Na nossa vida espiritual, a Bíblia é como se fosse esse exercício, exercitando a nossa fé, porque a fé vem como? Ouvir do quê? Do Jornal Nacional? Bocão News? Rede social? Ah, pastor, mas eu ouço muito podcast, muito vídeo no YouTube, tá? Só que infelizmente nem todo pregador hoje usa a palavra de Deus. Estou mentindo? Eu já vi algumas pregações que não cita um versículo. Fala de tudo que você imaginar, mas não vê Jesus, Deus, Espírito Santo. Vocês estão aqui mesmo? Aí você não vai para a Bíblia. Se confundir, não, pastor, mas eu estou ouvindo muita pregação e tal. Tá, mas pelo menos nessa pregação tem Bíblia? Tem palavra de Deus? Se não tem, a sua conexão está de escada e um dia vai cair. Ah, pastor, eu não consigo ouvir muito Deus. A conexão está fraca, a conexão tem que ficar mais forte. Pastor, como eu faço para minha conexão com Deus ficar mais forte? Você tem que ler a Bíblia. A Bíblia diz, quando Josué ele assume o processo de Moisés morre, Deus fala assim, ó, seja forte e corajoso. Ele diz assim, ó, medita na lei. Quando? Josué estava sem fé, irmão. Deus estava olhando o coração daquele homem e falando assim, pai, como é que eu vou substituir Moisés? Moisés é o cara, tá? Lá na lei. A lei veio através de Moisés. Foi quem tirou o povo do Egito. Ele no povo judeu, ele é idolatrado. Assim como Davi, mas eu acredito que ainda Moisés tem uma força muito grande, por causa da lei. Josué agora assume e fala assim, eu não tenho condição. A fé desse tamanho. Aí Deus fala várias vezes, Josué, forte e coragem.
Olha que interessante. A promessa da terra prometida, que Deus deu primeiro a Moisés e depois continuou com Josué, era a parte de Deus. Mas força e coragem, quem tinha que exercer? Josué. Deus vai te dar um destino, agora força e coragem para alcançar o destino é com você. O destino quem libera é Deus, irmão. Agora tem gente que está sentado na rede, em berço esplêndido. Vai, Deus! Para onde que Deus vai? Deus liberou a palavra, Deus liberou o seu destino, Deus disse como é que vai ser, Deus disse, vai por ali, vai você. Sai da tua terra, sai da tua parentela, se desconecta de coisas que estão prendendo a sua conexão com Deus, que estão fazendo com que a conexão fique fraca, e começa a tomar passos. Vai no teu quarto, ora a Deus, e o Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Vai ler a palavra. Josué, medita 2 vezes por dia, de dia e de noite, e tenha cuidado para cumprir tudo que está escrito. Como é que não cresce em fé? Como é que não dá resultado? Lendo a Bíblia 2 vezes por dia e tendo cuidado de cumprir o que está escrito. Quem quer crescer aqui? Josué recebeu o caminho. Lê a Bíblia 2 vezes por dia e ter convicção que você está cumprindo o que está escrito. Eu já poderia parar de pregar aqui, porque você já tem tudo o que você precisa. Eu já apresentei aqui o problema e já te mostrei a solução. Você já sabe o que você deve fazer. As pessoas hoje querem se conectar com Deus, mas na verdade diz que quer, mas não quer. Por quê? Lê a Bíblia, pastor, eu começo a ler a Bíblia, eu sinto sono. Esse tipo de coisa é o que faz a nossa conexão ficar fraca. A gente precisa ter fome, porque a palavra diz que feliz ou bem-aventurado é quem tem fome e sede de justiça, porque são essas pessoas que têm fome que serão saciadas. Aí você senta para comer o alimento espiritual sem apetite. Parece que você está no trono, entendeu? Lendo uma revista. Irmão, ali é seu alimento. Daqui a pouco a gente vai ter um momento de almoço, cada um enfim na sua casa e tal. Quando você senta para comer, normalmente você não dá aquela fome, você fala assim, rapaz, não vejo a hora de comer aquele churrasco, aquela feijoada. O que você gosta de comer aí? Salada, né, pastor Jorge? Amém. A melhor coisa é quando você senta diante daquele prato de comida com fome, né, pastor? Aquele feijão que eu sei que o senhor é muito conhecido. Agora, vá sentar diante de uma comida sem fome. Quem já viveu isso? Espiritualmente, parece que tem pessoas diante da palavra, que é o alimento espiritual, assim, ó. Eu até vou fazer porque alguém mandou. Que negócio chato. E aí Deus está perguntando, cadê a fome? Como é que você quer ser saciado? Você não tem fome. Não tem sede. Davi diz, prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça, faz o cálice. Davi está falando de um relacionamento. Deus sempre coloca um banquete. Quem é que ama cozinhar, gosta de fazer comida? Normalmente, se você perguntar para essas pessoas que gostam de cozinhar, o maior prazer delas é fazer um prato e todo mundo sentar com fome e comer tudo. Agora vai cozinhar, gastar seu suor, tal, dinheiro, recurso, bota lá. Pô, ninguém gostou. Ninguém comeu nada. É ruim ou não é? Deus, alguém tem uma Bíblia de papel aí? Bíblia física? Tem aqui? Pronto. Deus preparou a melhor feijoada que existe. Deus preparou o melhor churrasco que existe. E Ele colocou todos os dias na sua mesa. Deus está perguntando, cadê a fome? Cadê a fome? Quem vai comer? Quem vai se alimentar? Quem vai salivar de olhar para isso? Se a gente saliva, obrigado, querido, por uma comida natural, que entra no corpo, sai no mesmo dia, no outro dia, cumpre um propósito, mas muito pequeno. Imagina o que esse alimento espiritual entrando na sua vida. Algo que não passa, que não envelhece, que produz vida eternamente, que quanto mais você come, mais você se fortalece, mais você fica sábio, mais inteligente, mais maduro. Você cresce em fé, cresce em amor, cresce em esperança, cresce em poder, cresce em unção.
Como que sabendo de tudo isso, a gente senta para comer ou se esquece de comer? Quem aqui se esquece de comer algum dia na vida? Você fala, pastor, hoje eu não comi porque eu esqueci. Eu não vou mandar levantar a mão agora, mas quem já se esqueceu de ler a Bíblia? Aí pergunto, pastor, por que a gente não vê mais aqueles milagres que víamos antigamente? Porque antigamente tinha mais fome. Hoje a gente anda distraído sem fome, perdemos a conexão com Deus e ainda queremos ensinar pessoas a se conectarem com Deus. Boa noite. Eu só posso ensinar um caminho que eu conheço. Se você não conhece, é melhor você não apresentar, porque você vai apresentar um destino errado, o caminho errado. Você vai falar de um Deus que você não conhece. Isso era a lei. Jesus falou assim, o Deus que vocês estão falando aí, vocês não conhecem, quem conhece é o Filho. O caminho, quem vai ensinar agora sou eu, e Jesus passa a ensinar esse caminho. A segunda coisa que vai fazer a gente se conectar com Deus de uma forma mais profunda, para você virar em um 5G JBNet. Conexão forte, padrão de qualidade, é você ter uma vida de oração. Estou falando alguma novidade? Mas às vezes ouvir o que eu estou te falando é o que vai ser necessário para você continuar firme e crescendo espiritualmente. Todo mundo aqui sabe, ou deveria saber, que Bíblia, ler a Bíblia, fortalece a conexão com Deus, mas você sabe, mas você não faz. Todo mundo sabe que precisa orar, mas a gente não faz. Ou então é a oração cafezinha, ou então as orações incrédulas, né? A palavra diz, vocês oram, mas não recebem, pedem, mas não recebem. Pastor, mas eu não li lá em Mateus 7, pedis e dá-se-vos-á. Cadê a palavra? Não está se cumprindo. Mas a palavra também diz, você está pedindo mal, porque tudo que você pede que é só para você é pedir mal. Vocês não estão querendo que eu pregue mais não. Lembra que tudo que Deus faz é através de nós. Quem é o primeiro beneficiado? Diga, sou eu. Se Deus faz através de mim, quem é que recebe primeiro? Se você está ouvindo essa palavra, quem recebeu primeiro? Eu. Porque Deus me deu, eu estou passando isso. Então, se eu falo que é necessário ler a Bíblia, por exemplo, 2 vezes por dia, Deus ministrou isso ao meu coração. E cabe a mim cumprir a palavra, para que eu não seja um mestre sem vida. Então eu tenho que ensinar o que eu vivo. Se a gente está falando sobre oração, por que é importante a gente orar? Porque quem ora se conecta com Deus. Quem ora, a palavra diz que conversa com Deus. E se for em línguas, porque para quem não sabe, Deus não fala nem português, nem inglês, tá? Nem francês, nem grego, espanhol, nem mesmo em aramaico, que é a língua judaica original. Deus, ele é espírito, e a linguagem de quem é espírito é línguas espirituais. Qual a linguagem de Deus? Espiritual. Só que o espiritual não faz sentido para o que é natural. Lembra que a palavra diz que quando você ora em línguas, a sua mente natural ela fica infrutífera. Você não, rapaz, o que eu estou orando? Não faz mínimo sentido. Porque eu estou orando a uma fonte espiritual. O que é natural não conecta. Mas a palavra diz que o Espírito que está aqui dentro está conversando com Deus. Aí você tem um momento de oração, por exemplo, em línguas, devocional, todo dia. Lá você e Deus. Aí sai dali, daqui a pouco vem algo no seu coração. De onde é que veio isso? Daquele momento que a sua mente estava infrutífera, mas o seu espírito é igual a bateria sendo recarregada. Você bota aquela bateria para carregar interna dentro de você, orando em línguas. Quando você sai, você tem força, você tem visão, você tem coragem, você tem direcionamento. Por quê? Carregou. Agora o que tem de crente andando descarregado? A palavra sepulcro caiado reflete muito ao que a gente vive hoje. A gente está até vivendo, mas por dentro está seco, descarregado. É um morto-vivo, é Walking Dead. The Walking Dead, né? A gente está vivendo a nossa vida espiritual, mas se apertar não sai nada, porque não tem nada dentro. Descarregado, desconectado. Mas na hora que fala é lindo. Sabe tudo. O jovem rico. Você sabe tudo, jovem rico. Só não sabe obedecer a direção.
Porque por dentro está descarregado. Só quem obedece direção é quem está carregado por dentro. Porque quem está carregado por dentro está conectado com Deus. Sabe que quando Deus ele manda você fazer, Ele já viu a provisão lá na frente. Se Ele manda você dar algo, Ele sempre vai te dar mais do que Ele está mandando você te dar. Abraão dá Isaac. Por quê? Porque ele tinha uma multidão de filhos para Abraão. Mas porque Abraão estava conectado com Deus, ele deu Isaac. A gente não está dando o nosso Isaac orando por uma multidão. Não vai chegar. Isso aqui não é profecia negativa, é princípio. Quem está conectado com Deus, a Bíblia diz, você vai deixar pai, mãe. Porque deixar pai e mãe seria não é aquele que deixa pai e mãe, enfim, ou outra coisa. E me seguir que vai ficar sem recompensa. Mas se não estiver disposto a se desconectar de algumas coisas para conectar com Ele, não é digno de ser chamado discípulo de Jesus. Meu Deus. Por isso que essa visão, missão da CNX é entender, eu me conecto com Ele, mas me desconecto com outras coisas. Para quê? Para fortalecer minha conexão com Deus. O dinheiro é algo que é problemático? Depende, se ele estiver no seu coração é. Mas se estiver no seu bolso, não. Porque, por exemplo, uma igreja precisa pagar um aluguel, por exemplo. Ou precisa comprar um terreno para construir, sim ou não? Então o dinheiro não é um problema. Agora, se ele estiver no seu coração, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos, diga todos. O amor ao dinheiro, o apego, mamon no bolso de mamon, ganancioso. Isso é o problema. Agora, se tiver no bolso, irmãos, a gente precisa de 3 milhões para comprar esse terreno. Se está no seu bolso. Ser fiel no pouco, para ser no muito. A gente não está conseguindo ser fiel doando R$3 para uma jornada. Aí um dia você está dizendo assim, pastor, um dia eu tenho um sonho, doar 3 milhões para a gente comprar esse terreno aqui onde está o estacionamento para construir a igreja. Tá, mas começa com R$3 na jornada. Porque a Bíblia diz que se você for fiel no pouco, existe uma conexão que está sendo estabelecida. Existe uma fé que foi gerada para R$3. Essa conexão ela vai crescendo, essa fidelidade, sendo fiel. Deus vai começar a multiplicar os seus negócios, multiplicar. Por quê? O princípio se ativou nos R$3. Por isso que quando eu vejo adolescentes dando R$1, R$2, eu me alegro, porque ativaram um princípio. E tem gente que tem R$1, R$2 para dar e não ativar o princípio. Ainda fica criticando a igreja. Mas depende da conexão. Lembra da árvore? Se você está conectado com a árvore boa, o fruto é bom. Se está conectado com a árvore ruim, o fruto é mau. Um adolescente que está conectado com Deus, coloca ali a moedinha, R$1. E olha daqui e fala, Deus prospera esse menino, Deus. Enche de sabedoria, para que ele possa crescer, desenvolver, prosperar. Eu tenho certeza que se mantiver esse princípio, vai ser o próximo milionário. Ou vai ser rico, talvez não apenas financeiramente, mas ter riqueza de família, ter riqueza de propósito, ter riqueza de sonhos cumpridos. Em Mateus 26, verso 36 a 38, Jesus fala sobre a oração. Lá no Getsêmani, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. E lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste em uma tristeza mortal. Fique aqui comigo, vigiem comigo. Ou seja, Jesus ele reconhecia que a vida de oração é uma vida que eu me conecto com Deus que é através de oração, e porque eu tenho essa vida de oração, eu consigo carregar outras pessoas, Pedro, Tiago, João, para o caminho que eu tenho. Agora tem pessoas dizendo assim, vá orar, mas você não ora. Jesus ele tinha uma vida de oração, e nos momentos mais críticos, é nos momentos que a gente precisa intensificar a oração. E Deus ele usa isso, porque quanto mais dificuldade você passa, mais sensível você fica. Por que a tribulação é importante? Para quebrantar seu coração. Porque Deus não despreza um coração quebrantado, mas o soberbo não tem para onde ir. O soberbo diz assim, ó, eu consigo sem Deus. Eu posso porque eu sou bom. Eu fiz por merecer. Eu trabalhei, eu ralei. Vai conquistar, só que não tem garantia que vai manter. Ou então vai tentar e não vai conseguir. Ou vai conseguir, mas não vai ser feliz. Vai até ter, mas vai continuar vazio por dentro. Mas Jesus ele tinha uma vida de oração. Antes de ir para a cruz, ele estava triste, angustiado, a palavra está dizendo. Chegou a suar sangue. Olha o nível de desespero, de estresse, suar sangue. Mas uma pessoa que entende a vida de oração, ele consegue atrair outras pessoas. Aí, vamos orar junto. Vou fazer uma pergunta, tá? Não levanta a mão não. Qual foi a última vez que você convidou um amigo para orar?
Será que eu estou sendo muito religioso aqui? Assim, a gente está falando de Jesus, tá? Porque às vezes no dia bom na sua vida não faz muito sentido. Mas perceba, às vezes você passa por alguma dificuldade, você até liga para alguém, mas você não fala assim, ó, cara, eu estou passando por isso, você tem como vir aqui em casa para a gente orar junto? Ei, gente, tem alguém aqui? O que eu estou ensinando para vocês aqui pode mudar a sua vida. Ao invés de você pegar o telefone e só ficar descarregando seus problemas, falar dos seus problemas não muda a sua vida. Chama alguém e me ajude aqui. Eu não sei nem como orar. Eu não tenho força nem para orar. Vem aqui em casa, ora comigo. Você deixa de semear problema e começa a falar com quem resolve o problema. Meu Deus. A terceira e última coisa, pilar para se conectar com Deus, diga jejum. O beabá do evangelho, palavra, oração e jejum. Eu desafio quem lê a Bíblia todo dia, orar todo dia e jejuar com uma certa frequência. Eu desafio você a fazer isso e não ver a sua vida mudar da água para o vinho. Não ver seu avião sair do aeroporto e começar a decolar voos altos. Eu desafio você, porque isso tem funcionado desde que foi estabelecido na Bíblia isso. Funcionou com várias pessoas de vários lugares, em várias épocas, e vai funcionar na sua vida. A pergunta é, quem vai fazer? 10 mãos levantaram. Quem vai estudar mais a Bíblia, gente? Quem se compromete a orar mais, a convidar a gente para orar junto nos momentos difíceis, em vez de falar dos problemas? E quem vai jejuar mais? Diga comigo, jejum não muda Deus. Jejum muda a mim mesmo. Deus não precisa ser mudado. Ele diz, eu não mudo. Quem precisa mudar? Quem precisa? Você sabe que o processo de mudança começa com o reconhecimento que você precisa mudar. Se você entende, pastor, eu não tenho tanto esse hábito de ler a Bíblia, eu preciso mudar. Pronto, você reconhece, é o princípio da mudança. Agora a gente vai criar uma rotina para que você possa estabelecer esse hábito, essa mudança de hábito. Jejum não é barganha, diga comigo, não é moeda de troca. Algumas pessoas fazem o jejum assim, vou jejuar para Deus me abençoar. A Bíblia diz que você já é abençoado com toda a sorte de bênção. Efésios capítulo 1, verso 3. Toda a sorte de bênção espiritual já está preparada. Você não vai jejuar para ser. Você jejua porque você já é abençoado. Porque você entende. Deus, eu tenho algo que eu preciso tomar de decisão e eu quero estar mais sensível, Deus. Por que as pessoas vão para o monte? Nesse mesmo princípio, de se desconectar, olha o processo, para você conectar com Deus, você sobe no monte, você e Deus. Porque algumas conexões dependem de desconexões. Você deixa de ouvir aquelas outras vozes, as vozes do mundo, a voz do medo, a voz da dúvida, vai para o monte sozinho orar. Só que o monte em si, ele não é mágico. O processo precisa fazer sentido. Por isso que Jesus falou, o mesmo processo, vai para o teu quarto e fecha a porta. Quando eu vou para o meu quarto e fecho a porta, eu estou no monte. É errado ir para o monte? Não. Pode ir, porque o processo é o mesmo. Jesus está falando assim, ó, se desconecta de tudo e vem ficar só comigo. Por isso que Jesus ficou 40 dias no deserto. Por isso que Moisés ficou 40 dias no monte. Para receber algo de Deus, precisamos ter momentos com Deus. Só você e Deus. E o jejum, ele mortifica a sua carne. Por quê? Existe um processo na nossa vida, vamos concluir com isso. Um processo de uma batalha entre a sua carne e o seu espírito. O jejum, ele tira o alimento da sua carne. A sua carne, ela começa a ficar em restrição calórica, né? E ela vai ficar sem força. Quando você substitui esse alimento natural por um alimento espiritual, você está enfraquecendo a carne e fortalecendo o espírito. Consequentemente, quem está mais forte comanda, sim ou não? Na queda de braço da sua vida, se você está alimentando o espírito, quando vier o problema como chegou para Jesus, 40 dias no deserto, chega o diabo. Ei, Jesus, está com fome? Estou 40 dias sem comer, pai. Você não é Deus? Sou.
Você está com fome? Tô. Manda as pedras se transformarem em pão. Negativo. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o homem não viverá sendo alimentado por coisas naturais. O homem viverá pelo alimento espiritual. A gente alimenta normalmente o nosso corpo 3 vezes ao dia. 2. Uma, dependendo das 4, 5. E o nosso alimento espiritual, cadê ele? Aí na hora, gente, da queda de braço, por que as decisões são carnais? Porque você só alimenta o espírito. Por que as decisões não estão sendo espirituais? Por que você não tem sabedoria? Não tem prudência? Por que as ideias não são ideias divinas? Porque quem está mandando na sua vida é a sua carne. É quem está sendo alimentado, não é culpa de Deus, não é culpa do diabo, é nós. Precisamos tomar hoje uma decisão. Se eu alimento o meu espírito, todo fruto será espiritual da minha vida. Se eu alimento a minha carne, todo fruto será carnal. Fique de pé no seu lugar. Eu quero declarar que um novo tempo está começando, Pai, hoje. Que essa série não veio por acaso, Pai. Que a missão dessa casa possa levar todos que estão aqui ao mesmo destino, Pai. Intimidade, relacionamento profundo contigo, Deus. Que os membros dessa igreja, aqueles que visitam essa igreja, tenham um encontro verdadeiro contigo, Jesus. Eu quero declarar e profetizar, Pai, fome, sede, fome e sede, fome e sede sendo estabelecidas nas nossas vidas, Jesus. Nunca mais iremos pegar a Bíblia e sentar para ler sem vontade. Eu declaro, Pai, um apetite espiritual sendo gerado a partir de hoje em cada vida, Pai. Satanás, você vai tirar as suas mãos de nós, da nossa mente. Eu declaro, Pai, que iremos nos desconectar com as vozes que nos afastam de Ti. E vamos nos conectar com as vozes da Tua presença, Pai. Que a partir de hoje, decisões sejam tomadas aqui, Pai. Ouve agora a oração dos Teus filhos. Faça o seu compromisso com Ele, igreja. É você e Deus agora. Você está dizendo que quer Ele, e Ele já disse que te quer há mais de 2000 anos atrás. Ele te quis tanto que Ele morreu numa cruz sem você merecer. Deus quer tanto você que Ele já deu o melhor que Ele tem, que é Jesus Cristo, o seu único Filho. Ele quer tanto você que Ele colocou a presença dEle 24 horas com você. Ele quer tanto você que Ele disse que estará com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele ama você tanto que diz que não vai te desamparar, não vai te deixar, que está sempre presente. Ele ama tanto você que deixou uma palavra escrita para que ninguém possa mudar as promessas, porque está escrito, diz o Senhor: eu zelo em cumprir a minha palavra. Levanta tuas mãos. 2025 será o ano de você colocar fundamentos sólidos para a construção que Deus está fazendo. E o primeiro fundamento que você vai fazer é a sua conexão com Deus, Pai, em nome de Jesus. Conexões fortes, Pai, fortes. Eu declaro vida espiritual, Pai, a 100%, Pai, em cada um aqui, Pai. Uma conexão que a tribulação, ela vai só fortalecer, Pai, porque cada batalha que nós superamos contigo nos capacita para outra batalha maior, Pai. Eu declaro avanço, eu declaro crescimento, Pai, em todas as áreas dos relacionamentos, na vida ministerial, na vida profissional, financeira, Pai, nos relacionamentos humanos. Espírito Santo, nos leva a um novo patamar,
nos leva a um novo nível de influência. Eu declaro pais melhores, mães melhores, maridos melhores, mulheres, filhos, avós, tios. Eu declaro profissionais melhores, patrões melhores, Pai, através desse fortalecimento da nossa vida espiritual. Quem quer Jesus, levanta a tua mão. Quem quer mais Ele, diz mais uma vez então: eu quero esse Jesus. Levanta, diz. Antes de orar por pessoas que querem fazer disso oração, entregando a sua vida, Deus manda dizer para você que quanto mais você conhecer o caminho, mais Ele vai te usar para levar pessoas nesse caminho. Deus manda dizer que tem uma expectativa muito grande em você, filho. Ele está esperando você essa semana. Ele está esperando você de joelhos. Ele está esperando você de mãos levantadas. Ele está esperando o seu coração, porque Deus tem coisas grandes para revelar para pessoas aqui essa semana. O caminho vai ficar mais claro. O seu destino vai ficar mais perto. E porque ficou mais claro e está mais perto, Deus vai usar você para colocar pessoas nesse caminho. Eu quero profetizar sobre a tua casa, sobre os seus familiares. Esse ano é o ano da sua família se converter. Esse é o ano de pessoas que você tem orado no seu trabalho. Passou porque não foi antes. Porque para tudo existe um tempo. E nesse tempo, decisões que você vai estar tomando a partir de hoje, andando de uma maneira mais profunda no caminho, conhecendo mais o caminho. Quando você começar a andar mais nesse caminho, as suas falas vão mudar, o seu comportamento vai mudar, e as pessoas vão reconhecer e vão perguntar a você. Você não vai precisar falar. Está chegando um tempo de mudanças visíveis na sua vida. Assim como Moisés, ele viu Deus face a face e o rosto dele ficou brilhando. Eu quero declarar aqui: a sua intimidade com Deus, quando for intensificada, vai gerar em você um reflexo de Deus. E quando você descer desse monte, quando você subir esses joelhos, as pessoas vão olhar para você e elas não vão te reconhecer. Elas vão olhar para dizer para você: quem é esse homem? Quem é essa mulher? Elas vão começar a enxergar Deus através de você. Elas vão ver Jesus através de você, em cada palavra, em cada decisão, em cada abraço, em cada comportamento, posicionamento, postura, em cada vestimenta. Tudo que você fizer vai levar as pessoas a conhecerem a Deus e vai colocar essas pessoas no caminho de Deus. Quem recebe isso? Com todos os olhos fechados, bem baixinho, só o teclado. Talvez você chegou aqui e fala: pastor, eu ainda não tenho um compromisso com Deus. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, verso 9, que se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, no seu coração você crê, e você confessar que Ele é o Senhor a partir de hoje da sua vida, Ele é o seu Salvador, você será salvo. Aí você fala assim: pastor, mas é só uma oração? Deixa eu dizer para você, oração já fez a terra parar de girar. A oração, a Bíblia diz que ela é muito poderosa, ela pode muito em seus efeitos. A sua oração nada mais é do que uma confissão, uma declaração, reconhecendo que um dia Jesus foi para aquele calvário, para aquela cruz, morrer por pecadores, e você sabe que você está lá, nessa condição pecaminosa, que você por si só não sabe quem é Deus, você não conhece o caminho, você não tem certeza da sua salvação, e que você reconhece que Jesus é esse caminho, Jesus é a sua verdade, Jesus é a sua vida, você não quer mais viver sem Jesus. Se você está aqui nessa manhã e diz: pastor, eu sou essa pessoa, eu quero orar confessando Jesus a partir de hoje como meu Senhor, meu Salvador, não quero viver mais sem Jesus, eu quero Jesus. Eu vou contar até 3, quando eu disser 3, se você quer essa oração, eu não vou te chamar aqui na frente, não vou expor você, eu vou celebrar a Deus pela sua vida e vou orar por você. Você vai levantar sua mão no 3, o mais alto que você puder. Se você está afastado, desviado, já fez essa oração um dia, mas andou por vários caminhos, mas hoje você voltou e você está convicto que esse é o caminho, você também pode levantar sua mão e você vai renovar a sua aliança com Cristo.
Eu digo 1, Deus está aqui nesse lugar. Eu digo 2, Ele está de braços abertos para te receber. Eu digo 3, quem é você? Levanta a sua mão. Eu vejo a tua mão, eu vejo a tua mão. Quem mais? Eu vejo a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Com todos os olhos fechados, repita essas palavras. Todo mundo diga comigo: eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Diga: Pai, perdoa os meus pecados, eu me arrependo. Diga: escreve o meu nome no livro da vida. Diga: eu volto para a tua casa, o lugar de onde nunca mais eu vou sair, em nome de Jesus. Amém? Uma salva de palmas a todos que entregaram a sua vida a Jesus. Deus abençoe vocês. Pode se assentar.